Graça e paz, povo do reino. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, vamos ler alguns primeiros versículos que nos diz assim: Ele, Jesus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Corroborando, fortalecendo o que Paulo diz aqui aos Efésios, como acabamos de ler, vamos usar também Colossenses, capítulo 1, e versículo de número 10, fala desta forma: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Hoje, falando do reino de Deus, trazemos como tema a vida no reino, ou como viver no reino de Deus. Simplesmente, e na verdade também grandiosamente, como viver no reino de Deus é viver sob o governo de Cristo. Paulo deixa bem claro que recebemos a natureza de Deus, a natureza de Cristo. Daí a expressão um novo homem. Quem está em Cristo é uma nova criação. Recebeu de Deus sobrenaturalmente a vida dele através de Jesus Cristo. Este novo homem nada mais é do que o próprio Cristo em nós. Viver a vida no reino, ou como viver no reino, é vivermos conscientemente da presença real de Jesus em nós. Recebemos a natureza de Deus. Nascidos de Deus, somos atraídos, somos convidados, chamados para a nova vida em Cristo. E essa nova vida em Cristo, ela mudará a nossa maneira de pensar, a nossa forma de viver. Ela influenciará a nossa vida, primeiro dentro de nós, para depois externarmos esta influência fora de nós, nos nossos relacionamentos de uma forma geral. Nova natureza, Cristo em nós, nos leva a viver segundo os padrões divinos, os padrões de Deus que estão expressos nos evangelhos. Passaremos a viver o reino de Deus segundo o evangelho de Cristo. Nova criatura. Paulo também diz aqui na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2 e versículo 16, que aquele que está em Cristo, aquele que recebeu Cristo, Cristo está nele, ele passa a ter a mente de Cristo. Como viver no reino de Deus? Com a mentalidade de Cristo. Como viver no reino de Deus? Com a mentalidade de reino. Ele, nosso rei, nos instrui, nos ensina, nos capacita a viver sob a autoridade dele, sob o senhorio dele, sob o governo dele. E isso, é claro, não vem como uma mágica, vem de um milagre. Começou do milagre dele em nós, nova vida em Deus, a vida de Deus, através de Cristo Jesus, o seu Filho. E esse milagre nos levará a conhecermos a Cristo. Não significa frequência aos cultos, ao templo, às reuniões, a eventos, mas fala de um relacionamento pessoal com Jesus. A partir de vida
de oração com Ele, a partir de conhecimento e busca através dos evangelhos, através das cartas universais, vamos conhecendo a Cristo. E à medida que passamos a conhecer a Cristo, pela nova natureza, pelo novo homem em nós, vamos sendo ganhos por Cristo e Ele também nos ganha. É algo tremendamente poderoso, maravilhoso, que provocará mudanças, repito, transformação interior do reino dentro de nós. Como viver no reino? A vida no reino de Deus é viver para Deus em quaisquer circunstâncias ou ambientes. O reino já presente, no conhecimento, pelo relacionamento com Jesus, a gente vai externando desse relacionamento pessoal com Jesus os nossos relacionamentos na vida em sociedade. É Paulo também quem diz, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32, o seguinte: portanto, meus amados irmãos, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A vida no reino de Deus, como viver no reino de Deus, seja qual for a nossa atividade, ou quaisquer atividades, a carreira profissional, as atividades domésticas, familiares, de um modo geral, a gente faz visando, focando, agradar a Deus, dar a devida glória ao nome do Senhor. Está bem claro o texto lido. Até comendo. Comer é muito bom, é maravilhoso. Vamos comer para a glória de Deus. Mas quem come exageradamente comete o pecado da glutonaria, já desagrada a Deus. Então, a vida como um todo, todos os âmbitos, nas áreas da nossa existência, passa a ser influenciada pela consciente presença de Jesus em nós. Aleluia. Eu gosto de frisar isso para ficar bem entendido. Dentro de nós. A vida do reino de Deus, fora de nós, será vista como Deus vê a partir do reino presente em nós, pela presença de Jesus. O cristão, aonde vai, ele vai com o reino, ele vai com Jesus. Faça o que ele fizer, esteja no lugar, no ambiente onde ele estiver, Jesus deve ser visto. Há uma expressão usada no mundo americano, pelos americanos, norte-americanos, dizendo QFJ, em situações da nossa vida aqui, neste mundo, no globo, a Terra, QFJ, que faria Jesus? Em situações tal, quem faria Jesus? Então precisamos dar o lugar devido de Jesus na nossa vida. Por isso que eu tenho frisado, batido, repetido, Jesus não é uma religião. Não. Jesus precisa estar sendo a presença dele cultivada constantemente em nós. Estar em nós em todos os instantes da nossa vida. Toda a nossa vida em sociedade, a nossa vida nas relações que temos. Certo? Por exemplo, rapidamente, Paulo fala sobre a vida em família, o marido amar a esposa respeitar o marido, os pais não provocar a ira aos filhos, os filhos honrarem aos pais, os patrões e empregados, os patrões tratam os empregados devidamente, sem abusos, sabendo que eles, os patrões, têm Deus sobre si, têm um Senhor sobre si. Fala sobre os empregados obedecerem aos patrões como se fosse ao próprio Cristo. E não somente aos bons patrões, mas também aos ruins, para que Deus seja glorificado na sua vida. Alguém pode estar dizendo, ai, é ruim, hein? Não, isso é possível a partir de um relacionamento pessoal com Jesus. Como viver no reino? Em obediência à palavra de Deus. Viver e pensar conforme os padrões do Evangelho. Tudo que a gente vai fazer deve ser para a glória de Deus. Não é só o culto no templo,
na verdade, a vida do súdito do reino, vivendo no reino de Deus, deve ser um culto. Se é tudo para a glória de Deus, a vida é um culto, é um estilo de vida, maneira de viver, forma de pensar, consciência do reino de Deus presente em nós. É viver fora dos padrões do presente século. Paulo fala aos Romanos, um texto bastante conhecido, que a nossa vida, a nossa mente deve ser transformada, não se conformar com os padrões imorais, impuros, indecentes, devassos, promíscuos, injustos, desonestos do mundo. Tais coisas diz respeito a um outro reino que também é espiritual, o reino do diabo. Sim, que a palavra de Deus diz que ele é o Deus, com D minúsculo, é claro, do presente século, da presente era. Quem age desta forma está sob o governo de Satanás. Porém, os servos de Deus estão no reino do Espírito de Deus, do Espírito de Cristo. Não seguem tais padrões. Por isso que Paulo enfatiza muito, mostra a conduta cristã, o estilo de vida de um servo de Deus, daquele que vive o reino de Deus. Ele te fala assim, sobre se despir, se despojar do velho homem. O velho homem é um homem sem Deus, não tem a vida do reino, mas se revestir do novo homem, a vida de Cristo, a vida de Deus, a vida do reino de Deus, o novo homem. Quem furtava, não furte mais. Quem rouba, não roube mais. Quem mentia, não minta mais. Quem adulterava, não adultere mais. Essa vida do reino é totalmente fora dos padrões do presente século. Precisamos de mente renovada, vida transformada. Para finalizar, queridos, Paulo também fala que todos nós, com o rosto descoberto, devemos buscar, isso é empenho pessoal, totalmente pessoal, individual, essa transformação para alcançar a mesma imagem de Jesus em nós, pelo Espírito de Deus, transformados de glória em glória, na mesma imagem. A imagem de quem? A imagem de Jesus, nosso Rei, Jesus, nosso Senhor e Salvador. Eis o desafio para todos nós, eis o que devemos buscar e fazer, eis a dimensão que a igreja e os súditos do reino de Deus precisam viver no reino. Amém. Povo do reino, não se esqueça de se inscrever, deixar o like, comentar e compartilhar. Toda segunda e quinta há uma mensagem do reino para você.